Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Jesus nunca pregou um caminho fácil, porém quem anda por seus passos encontra o Pai. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pelas vestes, pela Sua palavra. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Certamente que quando nós queremos convencer alguém de alguma coisa, nós acabamos sempre mostrando os pontos positivos. Jamais iríamos criar dificuldades. Se você olhar uma propaganda de qualquer produto, por mais difícil que ele seja ou por mais que tenha pontos negativos, você nunca vai perceber até que você possa comprá-lo e experimentá-lo. Mas quando a gente olha Jesus conversando com as pessoas, explicando sobre o reino de Deus e a forma que ele tratava os religiosos da época, fica até um tanto quanto absurdo. Primeiro por quem ele era, o filho do carpinteiro, querendo ensinar a igreja, querendo ensinar os descendentes de Levi, os sacerdotes, querendo pegar o pessoal da época e dizer, olha, as coisas vão ser desse jeito e o caminho sou eu, viu? Não é nenhum de vocês, não. Tudo isso que vocês estão explicando, tudo isso que vocês estão falando aí, não tem nada a ver. E por ele ter, vamos usar o termo, a opinião dele, qual era a solução das pessoas? Vamos matá-lo. Então Jesus, quando ele conversava com o povo, ele usava da verdade. E às vezes a verdade, ela parece que acaba dificultando as coisas. Eu, quando não acreditava em Deus e olhava as pessoas que acreditavam e muitas vezes tinha algum tipo de acesso à mensagem de Deus, e normalmente as pessoas deixavam de fazer coisas, que no meu conceito daquela época era um absurdo. Poxa, mas você não pode fazer o que você quer por causa de Deus. Você é livre, o que esse Deus está te escravizando? E eu que podia fazer o que queria, não me sentia o escravo de nada. Mas eu não tinha um pingo de sabedoria. E se a gente nota, os vícios, eles são uma escravidão, porque no final ele vai consumir a nossa vida. Ele vai acabar antes com tudo aquilo. Ele vai deixar menos tempo para que a gente possa cumprir o nosso propósito. Mas na minha cabeça ignorante, errado é quem acredita em Deus e quem zela pela vida. Certo é quem faz exatamente o contrário. E é uma grande verdade. Se a gente ir lá em Mateus 7, versículo 13 e 14, a palavra ela diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Jesus ele deixa muito bem claro que vai ter um caminho largo e um caminho estreito. Nesse caminho largo, a maior parte das pessoas entram nele, justamente porque eles são tentados pelos seus próprios desejos, desconhecem aquilo que Deus diz, toda a experiência de quem criou o mundo e criou tudo que nele existe, para simplesmente viver na brevidade dos seus pensamentos, na maior parte do tempo influenciado pelo diabo. Não tem outro. Ninguém, se Deus estivesse influenciando a sua vida, você não estaria pensando em mentir, você não estaria pensando em se matar, em ficar triste, em de repente você ter algum vício, em querer beber além da conta, em comer exageradamente, em falar mal dos outros, tudo isso que no final é ruim, que vai ter uma consequência negativa, nós não podemos atribuir isso a Deus. Então Jesus ele deixou muito bem claro, tem dois caminhos. A maioria vai seguir o largo, vai seguir o mais fácil, só que não vai ter vida. E ele deixa muito bem claro, caminhos que levam à vida, caminhos que zelam à vida. Então eu já não faço o que eu quero, mas eu faço aquilo que me leva a viver.
E ele deixa um recado que é uma coisa que eu tenho aprendido cada dia mais. Quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu oro, quanto mais eu busco a presença de Deus, mais Deus me dá a sabedoria e a capacidade de poder experimentar a vida de outras pessoas, através da observação, através da palavra dessas pessoas, através do comportamento dela. E Jesus, ele deixa muito bem claro, são poucos as que a encontram. E é fato isso. Se você começar a observar, pode ser uma pessoa da sua igreja, pode ser uma pessoa que você acredita que essa pessoa ela esteja caminhando pelo caminho estreito. Veja se 100% do tempo ou 100% dos fatos ela vai estar realmente sendo um reflexo daquilo que ela acredita. Não quer dizer que nós não vamos pecar, não quer dizer que nós não vamos errar, mas existem traços dentro da nossa personalidade que eles não conseguem existir junto ambos. Eu não vou conseguir entregar a minha vida a Jesus e continuar com velhos hábitos e com velhos vícios e com velhos comportamentos de quando eu não acreditava em nada. Não tem, as duas coisas elas não participam junto da nossa vida. Quando a gente tem uma conversão, a gente tem uma mudança. E não é à toa que Deus falou, olha, de velhas vocês serão novas criaturas. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Só que esse caminho de vida, esse caminho estreito, esse caminho que vai nos levar a poder dizer assim, olha, eu tenho uma vida que eu tive orgulho de viver. Eu tive uma vida que eu fui feliz. E não é uma vida onde a gente vai medir, porque sabe o que dá a impressão? De que pessoa que tem sucesso é pessoa que teve dinheiro. Então, se teve dinheiro, a pessoa foi um sucesso nessa vida. Se ela não teve, nossa senhora, misericórdia. Tá amarrado. E não funciona assim. Jesus agradou a Deus porque ele teve muito dinheiro ou porque ele foi obediente? A mensagem de Jesus ela foi importante porque ele foi o maior vendedor de móveis da época dele, de tudo que teve? Não. Hoje a gente olha as palavras de Jesus e admira o que ele fala e admira o sacrifício que ele fez pelas atitudes dele, pela forma que ele se relacionava, até pelas pessoas que ele andava. Então, voltando à contextualização novamente, o filho do carpinteiro estava desafiando uma igreja, só que esse filho do carpinteiro andava com prostituta, com gente que era doente, leprosa, andava com cobrador de imposto, que era gente que era tudo mal vista da época, andava só com quem a elite daquela época desprezava, e ele andava. E eram essas pessoas que ele defendia, e essas eram as pessoas que ele instruía. E aí ele começou a fazer uma mudança. Teve a humildade de passar pelo batismo, foi batizado, e a pessoa que o batizou falou, olha, eu acho que eu não sou a pessoa certa para batizar você não. Ele falou, não, você é sim. Teve aquela parte do lava-pés, onde que ele pede para lavar, até os discípulos falaram, não posso lavar seu pé. Não, eu vou lavar o seu pé sim. Eu vou lavar, deixa, eu tenho que servir, eu tenho que mostrar o exemplo. Sabe? E a gente muitas vezes se pega nisso, nos detalhes, quer que as coisas sejam do nosso jeito, quer que achar que o certo é certo apenas se estiver acontecendo o que é pro meu interesse, se não for do meu interesse eu acabo condenando as coisas. Então ele é um caminho estreito, extremamente estreito. Existem diversas coisas que você não vai poder? Existem. Mas todas essas coisas, elas só são ruins. Então eu não consigo nem olhar isso como se eu estivesse perdendo alguma liberdade. Porque se ela no final vai trazer uma destruição, qual que é o sentido disso? Eu duvido que se você tivesse numa banca de FLV, de verduras, que você pudesse escolher as frutas que você quisesse e dentro dessa banca tivesse fruta podre e frutas maravilhosas, excelentes, qual você escolheria? Você tem o direito de escolher todas, mas você vai deixar a fruta podre com a fruta ruim? Você vai pegar só as melhores. E é justamente isso. Só que tem gente que simplesmente não consegue entender. Acha que o escolher o mal é escolher. Tem vezes que
que a gente convive também com pessoas que ela tem hábitos sempre muito negativos. E você vai exortando, vai falando, vai mostrando um outro lado da vida, um outro lado, né, através da sabedoria que Deus nos deu. E essa pessoa diz, para você eu não falo mais nada. Então assim, se ela não pode te falar o mal, o bem ela não pode fazer. Chega a ser um tanto curioso, né? Simplesmente quando você proíbe o mal dele ser mal, ele se anula. É diferente de nós. O bem, ele vai estar em nós independente das circunstâncias. Nós sempre vamos pensar em Deus antes de fazer qualquer tipo de coisa. Sempre vamos nos aconselhar, sempre vamos nos instruir. Não teremos dúvidas sobre as coisas que nós fazemos. A incerteza, ela não mora dentro do nosso coração, porque Deus, ele não nos deu um espírito de covardia. E uma coisa que a gente precisa entender é que esse caminho, além dele não ser fácil, ele só existe um jeito de seguir. Lá em João 14, versículo 6, Jesus ele diz assim, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Um caminho que não é fácil, um caminho que só se segue através de Jesus, um caminho onde você vai ter que tomar a sua cruz e segui-lo, um caminho onde você vai ter que saber quais são as palavras de Jesus, ter a obediência, ter uma vida em comunhão com Deus, onde o amor ele está acima de tudo. Só que a gente começa a olhar a vida de Jesus e o que ele diz e o que ele oferece sobre a eternidade, né? Sobre a gente poder seguir alguém. Eu fico pensando, como que seria a nossa vida se não existisse Deus nos momentos de dificuldade? Como seria a nossa vida se nós não tivéssemos a sabedoria de Deus? Você imagina, já inventam tantas maluquices, tantas coisas que a gente vê, sempre sai uma novidade maluca para tentar pegar o nosso dinheiro, porque no final é isso, esses cursos, né, essas capacitações, esses workshops, cara, isso não leva ninguém a lugar nenhum, não leva ninguém, só pega o teu dinheiro. E você, às vezes, depende a sua fé e a sua esperança disso. Como se a ajuda que você precisa, que é baseada na falta de Deus, pudesse ser suprida pela inteligência de alguém que você vai pagar, para te dar uma capacitação que você não tem. O máximo que um psicólogo pode te trazer a ser é quem você era antes de algum trauma, algum problema. Diferente daquilo você não passa. Mas a transformação e a renovação que nós temos quando nós seguimos esse caminho estreito, que nós não nos desviamos nem um lado e nem para o outro, a vida que nós temos, a motivação que nós temos, você só entenderia se você vivesse, se sentisse. Às vezes assim, eu acho complicado de verdade, porque eu já vivi os dois lados da moeda. Se alguém me contasse o que eu conto hoje, eu acho que eu não acreditaria, quando eu era ateu. E eu nem poderia, porque a minha mente ela estava envolta em escuridão. Mas se eu conhecesse alguém como eu e olhasse a vida dele, a minha vida como é hoje e a vida como ela era, eu acreditaria. Então você percebe que o seu testemunho da sua vida é a pregação mais importante. E aí a gente nota que Jesus ele pregou com a vida dele. E é engraçado quando a gente vê pregação, né? E que ele foi pregado em uma cruz, né? E geralmente vai ser feito isso. E a tua vida que está aí ouvindo, que talvez você não sinta nada e acha que não vale... Eu já vivi esse período tenebroso por muito tempo, de esquecer o valor das coisas que Deus fez. E você foi algo que Deus fez, algo que é amado por Deus, algo que foi pensado por Deus, mas que em algum dado momento se esqueceu disso e Satanás tomou conta da sua vida, dos teus caminhos, dos teus pensamentos, da tua escolha, criando esse senso de escuridão, onde, segundo você mesmo, a sua vida não vale nada e você não tem importância para ninguém. Quando a gente acende a luz, lembra? Acender a luz, a oração, e nós começamos a olhar que existia um Deus do nosso lado, um Pai amoroso,
um Pai que Ele quer nos curar, um Pai que Ele quer nos ensinar. E Jesus, Ele não só aponta o caminho, mas Ele é o caminho, Ele estará conosco em todos os momentos. E aí a gente nota que por quanto tempo mais a gente vai aceitar essa mentira na nossa vida. Eu não preciso beber para ser feliz, eu não preciso me drogar para ser feliz, eu não preciso de um cigarro para me acalmar. O meu sucesso não é o meu trabalho, o meu sucesso não é a marca da minha roupa, o meu sucesso não é o que os outros pensam ou veem, o meu sucesso não está ligado a nada desse mundo, porque tudo que está nesse mundo, se não é do maligno, faz parte dele. As pessoas que caminham no caminho de Jesus, elas se reconhecem pelo comportamento, pela fala, pela maneira de se portar, pela maneira de agir. Não é a roupa que eu visto. Eu não sou um crente que se você olhasse para mim, você ia ter dificuldade de me ler. Eu tenho brinco no meu nariz, eu tenho tatuagem nos meus braços. A roupa que eu visto, eu dou mais para um rock and roll do que para um cristão. Só que dentro de mim, aonde os teus olhos não podem ver e a tua mente não pode julgar, existe um espírito de um Deus vivo, que Ele usa o que Ele fez. Mesmo que durante a minha vida inteira eu não soube por onde caminhar, Ele falou, vem cá que eu vou começar a caminhar com você e você vai entender o que é viver. E é essa mesma coisa que Deus quer. Deus não tá preocupado com a tua saia, com o teu cabelo. Cara, não tá preocupado com nada. Quando Cristo Ele começar a entrar em você, você vai começar a se transformar. Como eu poderia falar com não convertidos se eu me parecesse como alguém da igreja? O pastorzinho de terno. E eu não tô desmerecendo não. Se o teu chamado for usar o terno e a Bíblia na porta de uma igreja, eu tenho certeza que você vai falar para aquelas pessoas. Mas o meu chamado não é o seu. Então eu não posso chegar na minha forma e querer transpor a minha forma. Da mesma forma que Jesus usou prostitutas. Ah, não, mas prostituta não pode. É condenável no Velho Testamento. Ah, quem usa é Deus. Deus usa quem Ele quiser. Você quer mandar em Deus? Esse é o maior erro daquele que acredita. É querer pôr formas de as coisas se acontecerem. Acabamos de passar por um Rock in Rio. Justin Bieber foi lá e falou de Jesus. Num lugar onde todo mundo estava falando de demônio, de não sei o quê. E aí? Louvado seja o Senhor. E eu vou criticar? Tá falando para um monte de pessoas sobre Jesus. Eu vou lá olhar a vida do cara. Cara, Deus seja exaltado. Alguém ouviu ali. Alguém que estava ali, que não sabia que não devia estar, ouviu. E ó, saiu de lá louvado. Sentiu que Deus estava lá com ele. Ainda que eu ande num vale das sombras da morte, nada temerei. Cara, em algum lugar Deus vai ter que usar alguém para usar. Se Deus fala que Ele está em todo lugar, Ele vai estar em todo lugar, Ele vai usar alguém. E aí a gente fica lá querendo confinar Deus, a liberdade de Deus, e nós, não, isso é de Deus, não, isso não é. Cara, tira essa maluquice, essa doutrinação, essa humanidade da cabeça. Tira isso. Sabe, se Deus quiser usar um animal, como Ele fez, usou um burro para falar com Balaão, cara, Ele vai usar quem Ele quiser. Se tiver um pet, um bicho, um passarinho, uma história, qualquer coisa, Deus Ele vai usar todas as coisas que Ele pode usar para te ensinar alguma coisa. Então para. Eu acho que você tem que olhar agora o resultado da tua vida até hoje. É bom? Essas coisas que eu tô dizendo aqui do caminho, da vida, da felicidade, tá na tua vida? Cara, se não tá, então aprende uma coisa, os teus pensamentos e o teu jeito não funcionam. Deixa Deus pôr o dele. Deixa Jesus ensinar o dele. Eu vivi os 27 anos iniciais da minha vida do meu jeito. Quase me matei. Fim! Cara, então a partir daquele instante eu tenho humildade de dizer, falar assim, olha, vamos começar do zero, me ensina de novo, porque eu não sei, eu não fiz nada bom com a minha vida. E eu deixei Jesus ser Jesus, seguir o caminho da forma que Ele fez. E a gente não começa perfeito, mas quanto mais a gente caminha, mais força a gente tem, quanto mais fé a gente adquire através da palavra de Deus, mais a nossa vida se torna um reflexo. E a gente vai seguindo. E isso é muito bom. Vão nos julgar? Com certeza. E eu tô ligando? Claro que não. Pra mim, eu prefiro ter um encontro com uma prostituta que um religioso.
Jesus ele veio para salvar os perdidos. Desde que essa pessoa ela queira encontrar a salvação em um caminho melhor e Deus possa usar de mim para fazer isso, louvado seja o Senhor, eu não vim aqui para julgar ninguém. Deus pediu para me amar. Enquanto a gente continuar contextualizando as pessoas e tipificando as pessoas, fica muito complicado. Fica muito complicado. Só que tem certas coisas que a gente precisa estar além. Estar além. Mas, acima de tudo, estar do lado da verdade e da vida e da nossa família e defender as coisas que são certas. Quem gosta de esquerda, de que a gente está numa época está muito polarizada, eu acho que deveria pesquisar e escrever assim, esquerda fabiana. Vê quem escreveu, se era uma pessoa que acreditava em Deus ou se era uma pessoa que acreditava em Deus e se tornou ateu. Então, eu sigo as palavras de Jesus. Quando eu vejo as coisas que Jesus ensina sendo praticadas, louvado seja o Senhor. Mas quando eu vejo alguém seguindo alguém que um ateu, como eu era, só dava conselho escroto, querendo dizer o que você deve fazer ou não, o que é bom ou é ruim, o que você tem que defender ou não, defende o meio ambiente e prefere matar uma criança indefesa. Né? Que tipo de defesa é essa? Como a gente pode olhar uma pessoa que diz que está preocupada com a igualdade quando tem padres e tem pessoas sendo perseguidas? Como eu posso falar uma pessoa que defende a igualdade das minorias, sendo que ele pega e não deixa as pessoas falarem, condenam o pensamento? Como que pode ter igualdade? Que igualdade é essa? Se eu crio uma divisão entre rico e pobre, como que eu posso falar em igualdade? Cristo ele não apartava ninguém, muito pelo contrário. O amor, ele une todas as pessoas. Não seja um ignorante. Eu já fui por muito tempo acreditava nessas besteiraiadas inteiras, mas um pouco de sabedoria que o Senhor nos dá, ninguém mais nos engana desse jeito. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa estar no seio da sua família, que a sua transformação seja genuína, que você ande por esse caminho, que você aceite a sua vida e todo o seu passado. Pare de questionar. Se você não sabe por que você faz algo, não faça. Você não se arrepende daquilo que você não fez. E aquilo que você já fez diversas vezes e não mudou nada. Então tenta diferente. Eu tenho a certeza, vai se surpreender com a pessoa que você é, quando descobrir quem você pode ser, quando Cristo está com você. Amém? A paz de Cristo.